Olá pessoal, Hare Krishna, Namastê, que a paz esteja com vocês. Então, olha só, eu vou fazer aqui um vídeo explicando o processo do Ekadashi. Eu já tinha feito um vídeo antes falando sobre o tema do Ekadashi, mas eu fiz o vídeo assim, mencionando a questão voltada aquele Ekadashi específico que nós fizemos para o propósito que era o Vrata, daquela lua específica, né, em relação a nos precavermos e nos protegermos, né, daquele momento lá. Agora, esse vídeo ele vai ter então a função de dar uma explicação geral sobre o Ekadashi. Ao mesmo tempo, eu vou mencionar alguns pontos do Ekadashi, algumas curiosidades ou particularidades em relação ao Ekadashi do Varutini Ekadashi especificamente, tá? Como vocês sabem, a palavra Ekadashi, Eka, significa e dasi ou das, né, 10. Então 1 com 10 é 11. Então o Ekadashi, ele é um evento que acontece no sistema solar, que é quando a Lua percorre até o 11º dia após a sua fase, que é conhecido como Shukla Paksha, que significa a fase brilhante da Lua, e Krishna Paksha, que significa a fase minguante da Lua. Então, após o 11º dia dessa fase, que seria a Lua nova, a Lua, né, totalmente escura, e a Lua, ou Purnima, a Lua totalmente cheia, quando ela está totalmente cheia, chama-se Purnima. E quando ela está totalmente ausente de luz, chama-se Amavasya. Então, Purnima e Amavasya. A fase escura é Krishna Paksha, a fase brilhante é Shukla Paksha. Então, são as fases da Lua. Acontece que cada dia da semana é regido por um planeta específico, de acordo com os Shastras, as escrituras sagradas, que explicam a relação que existe entre os códigos, os grahas, que são os planetas, e os eventos, a predominância de humores que permeia o planeta Terra, que influenciará o planeta Terra. Ok? Então, assim, eu quero deixar claro que cientificamente, quando nós fazemos essas colocações, o que nós estamos querendo dizer do ponto de vista científico é o seguinte: o universo ele tem uma programação, ele já funciona de uma certa maneira, ele tem certas leis físicas, ele tem assim, certas leis que são leis universais que acontecem ou que, enfim, que se manifestam ou que se produzem independentemente da nossa compreensão ou da nossa interação ou não, né? Por exemplo, a gravidade, ela é uma lei física que ocorre sem a nossa interação, sem a nossa manipulação, né? Sem a nossa interferência, ela acontece. Então nós estudamos esse efeito. Então tem certas leis universais que acontecem e que nós não compreendemos muito bem, do ponto de vista analítico ou científico. Então, essas informações elas são passadas para nós através de códigos e de leis que são registradas, que são ensinadas através de códigos criptografados. O sistema de astrologia é um sistema em que muitos códigos, ou seja, muitas leis universais das quais nós não temos acesso, das quais nós não conhecemos, estão embutidas ou estão impregnadas nessas configurações, tá? Então, por exemplo, se diz que o Ekadashi é regido pelo planeta Marte, né? Então, o planeta Marte, ele representa os aspectos
que envolve o elemento fogo, né? É Agni Tattva, que significa ação, né? Agni significa fogo, né? Os gregos aprenderam dos indianos a palavra Agni, que significa fogo. Então daí eles adotaram a palavra ígneo, que significa, que vem de Agni, ou aquele que dá fogo, aquele que produz fogo. Então Agni significa a divindade do fogo, é conhecido como Deus do fogo, ou a divindade do fogo. A palavra, por exemplo, ignorância. Igno significa que não acendeu, está escuro. Ignorância significa escuridão. E ígneo significa fogo. E ignorância significa que não acendeu, né? Ou cognoscível, ou cognoscitível, que significa aquele que pode ser conhecido, ou aquilo que pode ser entendido, né? Aquele que entende também. Então, a palavra Agni, ela é a raiz aí para muitas das questões ligadas, não é, aos assuntos. E a ignição é aquilo que dá fogo. Então, veja bem, o planeta Marte, ele indica essas características, mas ele está representando leis funcionais das quais nós não temos acesso na nossa experiência cotidiana. Por exemplo, o planeta Terra, assim, a tendência predominante nesse período é que as pessoas, que o elemento fogo, dentro da vida diária do planeta Terra como um todo, e portanto afetando os seus habitantes locais, os seres humanos e outros, é que o elemento fogo, então, vai ser o elemento predominante na atmosfera mais sutil. E, portanto, as pessoas vão ter uma natureza mais impulsiva, né? Naturezas mais ativas. E o fogo, ele é um elemento principal, né, na arte da guerra. Fogo, né? Assim, atear fogo, ele é destrutivo. Então, assim, veja bem, quando nós falamos em termos do planeta Marte, o que está embutido por detrás desse contexto é o efeito que vai predominar na psique dos nativos no planeta Terra naquele momento. Então, é fácil concentrar a informação num ponto específico para tornar a coisa racional. Se for falar, por exemplo, que existem os 3 modos da natureza material que opera numa frequência mais sutil e que influencia psicologicamente o grupo local, que são os seres humanos, né? Isso fica meio abstrato. Mas quando você coloca, por exemplo, que o planeta Marte rege o elemento fogo, aí fica mais fácil de racionalizar e de entender. Então, esse dia é o dia em que o princípio que vai predominar no ambiente é o elemento fogo, e ele é regido pelo planeta Marte, né? Então, quando nós estamos na fase da lua cheia, o que acontece? Nesse período, o elemento fogo ele fica ainda mais ativo, o que pode ter como consequência crimes, pensamentos destrutivos, né? Porque o elemento fogo ele é assim, ele tem essa tonalidade de dissolver as coisas, de destruir, né? Tudo bem, tem que destruir para construir, ok. Essa metáfora pode ser utilizada, mas nós estamos falando da característica propriamente dita do elemento fogo, que é destruir. Então, quando o elemento fogo está predominante, ocorrem processos de destruição, né? Impulsividade, agressividade, violência, enfim, todos esses mecanismos que estão relacionados com o processo que é aquilo que nós chamamos de a destruição, né? Agora, veja bem, quando nós observamos o Ekadasi, então o objetivo disso, ou o efeito que isso produz sobre nós, é que nós vamos então diminuir o elemento fogo, nós vamos contrabalancear o excesso de elemento fogo que vai nos influenciar. Isso do ponto de vista psicológico. Então, a tendência da observação do voto do Ekadasi
é que a pessoa fique mais autocontrolada, é que ela tenha mais controle emocional ou controle de si mesma, vamos dizer assim, né? Fique mais autocontrolada. Bom, é isso do ponto de vista psicológico. Agora, do ponto de vista físico, aliás, do ponto de vista espiritual, o planeta Marte, ele rege, não é, ao reger o ascendente dos seres humanos de modo geral, ele é representado também por um princípio chamado Shiva, que significa o auspicioso. Shiva é uma das características da divindade, da verdade suprema. Esse princípio Shiva, ele significa... uma das características de Shiva é a devoção a Vishnu, a devoção aos devotos de Vishnu. Então, o Ekadashi é um dia em que a nossa capacidade espiritual melhora, em que a glândula pineal ela fica mais, ela se descalcifica melhor. Então a glândula pineal, ela justamente, não é, ela vai ter maior desenvolvimento no sentido de juntar as peças, de compreender os assuntos mais complexos, né? Eu sei que, por exemplo, muitas pessoas quando assistem, não é, as minhas aulas do Bhagavad Gita, não entendem muito bem, né? Não compreendem muito bem as colocações, não conseguem acompanhar, não é, o raciocínio. Mas assim, na medida em que esses votos ou o Ekadashi vai sendo observado e o cantar do Mahamantra vai sendo adotado, o entoar do mantra com uma certa frequência vai sendo adotado, então a capacidade espiritual da pessoa, que não tem a ver necessariamente com inteligência, mas é uma inteligência espiritual para perceber o que está sendo falado ali, vai então ficando mais sensível, ou seja, os radares vão funcionando melhor, né? A miopia vai desaparecendo e a pessoa vai compreendendo de maneira mais realística as informações que estão contidas ali no Bhagavad Gita, tá? Então é isso que eu gostaria de mencionar, não é, sobre o Ekadashi. Eu já havia falado sobre isso no outro vídeo, mas eu vou deixar só essa explicação específica para que você então possa compreender um pouco mais, não é, sobre o significado de Ekadashi. Se você tiver alguma pergunta, você pode me passar que eu respondo, tá bom? Então o Ekadashi é um dia especial para nós incrementarmos a nossa devoção, para nós incrementarmos o nosso refinamento espiritual. Então, nesse dia é interessante ler livros sagrados, né? Aí nesse ponto, evidentemente, eu sugiro o Bhagavad Gita ou o Srimad Bhagavatam, né? Que são livros que já vão entrar numa frequência védica mais profunda, né? A gente pode ler livros de autoajuda, livros ou assistir palestras das pessoas que ensinam a fazer o bem, o amor, a compartilhar a paz, a harmonia entre os seres humanos, práticas de yoga. Tudo isso entra como sendo espiritual, né? Agora, se você quiser fazer, não é, uma imersão profunda, o Bhagavad Gita, né, foi disponibilizado aí. Você pode, acho que a Andrea, né, postou aí um PDF do Bhagavad Gita. Você pode pegar o Bhagavad Gita e pegar um capítulo e não precisa ler os significados deixados por Prabhupada, você pode ler só os versos, né, um capítulo inteiro. Então você faz no dia do Ekadashi, você usa um tempo para fazer uma prática, para fazer uma investigação espiritual, para fazer um estudo espiritual, né, mais aprofundado por você mesma. Então você faz uma leitura de um capítulo completo do Bhagavad Gita ou do Srimad Bhagavatam, né? Ou então assista, não nesse dia, né, você pode fazer um esforcinho a mais e assistir algumas aulas, né, do Bhagavad Gita, assistir uma série das aulas que eu estou postando no Gita, ou mesmo ouvir, né, uma aula do Bhagavad Gita e procurar
interagir com essa aula, ou de repente até, buscar, não é, assim, a comentar alguma coisa sobre esse assunto. Então, é um dia especial para melhorar a nossa devoção. Não é um dia apenas para nós fazermos a austeridade de observar o jejum, porque o jejum ele gera um poder espiritual, né, um crédito espiritual que queima os nossos karmas. Né? E eu vou falar sobre isso daí no próximo vídeo. Eu vou falar sobre o Varutini Ekadasi específico. Né? Todos os Ekadasis eu vou explicar a história, né, do Ekadasi, vai ser postado a história e eu vou fazer algumas explicações sobre a história. Mas é um dia em que o voto do jejum incrementa a nossa potência espiritual. Acordar cedo, por si só, já é um antidepressivo, né? Nós tendemos a dormir muito, isso em si favorece a depressão, não é? E acordar cedo, banhar-se, entoar mantras, observar jejum e depois colocar nessa receita aí estudo das escrituras sagradas, estudos dos Shastras, é a combinação perfeita para a evolução espiritual. Okay? Então a minha sugestão é que você use esse dia para fazer alguma coisa espiritual, especial, espiritual, entendeu? E como eu disse, só para reforçar e finalizar aqui, que eu vou fechar o vídeo agora, qualquer coisa pode ser, muitas coisas podem ser utilizadas como espiritual, não é? Livros de autoajuda, você já, né, tem aí seu leque de fontes que você aprende, né, e tal. Mas o Ekadashi, ele é um dia em que, se você se harmonizar com os temas védicos, a sua inteligência espiritual vai ficar mais favorável para entender os temas. Então é um dia muito bom para ler os assuntos védicos. Os assuntos védicos não são assuntos comuns, não são assuntos fáceis de serem assimilados. Requer uma certa purificação da mente, requer uma certa adaptação da mente, da inteligência. E o dia do Ekadashi é um dia que favorece para esse princípio, para esse propósito, tá? Então a minha sugestão é que você faça investigações védicas, propriamente ditas, especificamente falando, lendo o Bhagavad Gita, tá? Ou então assistindo uma aula, um comentário, uma palestra, alguma coisa que refira-se especificamente aos temas védicos propriamente ditos. Então aproveite a oportunidade, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Hare Krishna, Namastê, tenha um bom dia para todos e nós nos veremos então amanhã às 6 horas da manhã. Eu devo passar o link para vocês ainda hoje, tá bom? Da sala da reunião, que vai ser no Zoom mesmo. E aí nós nos veremos então amanhã já para sentarmos e fazermos então a meditação no Mahamantra, ok? Muito obrigado. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna. Olá pessoal, Namastê, que a paz esteja com vocês. Então, olha só, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre o Varutini Ekadasi especificamente, né? Vocês, né, aqueles que leram o texto aí, aqueles que se interessaram, né, e quiseram conhecer a história do Ekadasi, eu vou fazer alguns comentários agora. Bom, o Ekadasi, a história, o livro, né, assim, o texto chama-se Ekadasi Mahatmya, ou são as histórias, né, os Puranas que contam os eventos que se envolvem cada Ekadasi. Os Pandavas, que são a família, não é, que engloba os primos de Krishna, esses são os Pandavas. E dos Pandavas nós podemos citar Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva.
são 5 irmãos, né, que são primos de Krishna. Desses 5 irmãos, Arjuna, que é o protagonista ali do Bhagavad Gita, do Mahabharata, da Batalha de Kurukshetra, é um desses Pandavas. Yudhishthira, que aparece aí na história do Vrata, do Ekadasi, ele é o irmão de Arjuna, ok? Depois que terminou a Batalha de Kurukshetra, o rei Yudhishthira ele era o irmão mais velho, ele foi então empossado como, ele assumiu o trono, não é? Como imperador, e ele passou então desculpa, pessoal. Ele passou então a administrar, não é, a questão do reino, e eles tiveram muitos momentos de encontros com Krishna, porque Krishna ficou durante 125 anos no planeta. É interessante que Krishna, com 125 anos, parecia um jovem de 22 anos, né? Todo mundo envelhecia, mas o Krishna permanecia jovem. Tem uma série antiga chamada Highlander, que mostra um rapaz que era eterno. Então todo mundo envelhecia e ele ficava jovem, né? Então, assim, no caso de Krishna, uma aguinha aqui, pessoal. Depois que terminou a Batalha de Kurukshetra, havia muitos momentos em que Yudhishthira ele realizava assembleias com os sábios e convidava Krishna para que os sábios fizessem perguntas difíceis para Krishna. E Krishna adorava esses encontros, porque assim, pessoas que têm conhecimento, eles gostam de perguntas difíceis, né? Eles sentem prazer quando as perguntas são bem elaboradas. Isso indica que o estudante é inquisitivo, o estudante é sério, o estudante é compenetrado. Então, quanto mais difícil é a pergunta, mais prazerosa fica a interação do mestre, né? No caso dos sábios. E os sábios, eles tinham ali a oportunidade de debater com Krishna, que é a inteligência suprema. Então eles faziam perguntas, não é? E conversavam sobre vários temas espirituais, diretamente de Krishna. E numa dessas ocasiões, Yudhishthira, que era o rei, fez perguntas a respeito do Ekadashi. Então ele perguntou a Krishna, Krishna, qual é a finalidade do Ekadashi? Por que o Ekadashi apareceu? E quais são as diferentes categorias de Ekadashis que existem? E aí, pronto. Então, a conversa foi registrada. E isso se transformou no texto sagrado conhecido como o Ekadashi Mahatmya, que são as histórias contadas do Ekadashi. Uma das vertentes, né, diz que esse é um dia em que as atividades, não é, o princípio do pecado, que na verdade existe uma classe de entidades viventes que sobrevive de pecados, que sente prazer no pecado, que se alimentam das reações pecaminosas, dos sofrimentos, não é? Assim como existem pessoas que gostam de fazer coisas ruins, sentem prazer em fazer coisas ruins, existem almas que estão em uma situação de obscuridade tão profunda que elas se alimentam de sofrimentos. E normalmente essas entidades vivas, elas são mantidas numa certa frequência em que elas não possam ter tanto acesso, elas não tanta liberdade de assediar, não é, as pessoas comuns. Como, por exemplo, numa cidade, tem pessoas que estão presas. Então, elas não têm tanto acesso, elas são seres humanos também. E elas precisam comer, precisam dormir e tal. E o governo providencia para elas alimento. E elas ficam presas, né?
e elas não podem sair. Né? Eventualmente, elas podem sair sob certas circunstâncias, né? Sob certas regulações, são liberdades condicionais, né? E essa classe de entidades vivas, conhecido como Papa Purusha, eles, no dia de Ekadasi, eles recebem a concessão para dar saidinhas. Né? A gente sabe aqui no Brasil o que acontece, né? Quando os presos vão ter aquelas saidinhas, né? Todo mundo fica preocupado, né? Páscoa, Natal, final de ano. Então, olha, cuidado, vai ter a saidinha, porque normalmente os presos beneficiados, né? Às vezes acontecem erros jurídicos e saem pessoas, ou até mesmo, né, pessoas que saem e aí fora perdem a cabeça, então fazem bobagem e fogem e fazem crimes e tal, etc. Então, essas concessões que são oferecidas também são oferecidas para as entidades viventes dessa natureza. Então, no dia de Ekadasi, elas têm concessão para sair, para comer, para alimentarem-se. E elas se alimentam de sofrimentos. E os grãos alimentícios, eles possuem a energia que faz com que as pessoas tenham força, vitalidade para se movimentar, enfim, para agir. Então, a energia produzida pelos grãos, que é a energia que movimenta os seres humanos, na verdade, são a energia dos alimentos, são a fonte pela qual elas produzem os seus desejos, ou elas realizam os seus desejos, ou elas manifestam a sua força mental. Como esse dia normalmente é regido pelo planeta Marte, e Marte é o elemento fogo, então a mente fica mais ativa, a mente fica mais impulsiva. Então as pessoas que já têm uma tendência para atividades reacionárias, atividades pecaminosas, ou para exercer alguma função negativa, ou fazer o mal, por exemplo, no dia de Ekadasi, essas entidades vivas têm acesso à frequência mental dessas pessoas que, enfim, pensam, né, desejam ou cultivam sentimentos ruins, negativos. Então elas ficam mais suscetíveis. É como o período, né? O período agora que um período de pandemia, por exemplo, né? Então, embora em momentos normais as pessoas andem, caminhem, se toquem, em períodos de pandemia elas ficam reclusas, né? Elas então se guardam, usam máscaras e protetores, etc. E evitam aglomerações, que é o isolamento social. Né? Então, o Ekadasi é uma espécie, né, para usar uma metáfora aí atual, é uma espécie de momento em que se deve fazer uma reclusão, se deve ter um isolamento mental, um isolamento espiritual, se deve recolher-se, porque é um momento em que está ocorrendo uma pandemia. E essa pandemia, ela, na verdade, ela é uma concessão para que essas entidades vivas, que também são filhos de Deus, e os filhos de Deus também precisam se alimentar, mesmo os lobos, né, são filhos de Deus. É dito, os lobos também são filhos de Deus e eles precisam se alimentar. Então todas as entidades vivas precisam de alguma forma de energia. E o Ekadasi é o momento em que fica disponível energia para esse tipo de entidade vivente, que são entidades vivas no modo da ignorância mais profunda. E elas são danosas, elas são perniciosas e elas podem prejudicar, causar sofrimentos, incrementar o índice de depressão, de suicídio, né? É estatístico que, principalmente em épocas de lua cheia, as pessoas cometem mais violência, etc. Então, é um momento em que se faz a reclusão, porque é o momento em que se tem a liberdade para que certas entidades viventes possam se alimentar. E aqueles que estão disponíveis podem se tornar, sim, fontes de alimentos, eventualmente, para essas entidades vivas. Tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais se observa a Ekadasi, que é o equivalente, né, na metáfora, de um momento de pandemia em que existe um vírus solto no ar e que você então deve recolher-se para evitar entrar em contato com esse vírus, porque pode ser uma experiência negativa, o contato com esse vírus. Então, existe um vírus no ar, no 11º dia após a lua minguante ou após a lua cheia, existe um vírus no ar
que é uma propensão maior para que os efeitos reacionários dos karmas se manifestem com mais intensidade. Então, aqueles que se recolhem nesse momento, eles ficam mais protegidos dessa influência, né? Acho que deu para entender aí a metáfora. Agora, Krishna fala várias histórias relacionadas, não é? Conta histórias do rei, que aconteceu isso, né? Conforme vocês podem ver aí na própria descrição, né? Krishna está falando que o rei fez isso, o rei faz aquilo, se você num dia de Ekadasi faz isso, pode fazer aquilo, pode não. Então aí já, as questões técnicas das regras e regulações do Ekadasi, elas podem ser muito complexas, né? Nós estamos partindo do princípio básico aqui de não nos alimentarmos de grãos e cereais, né? Os Ekadasis, eles podem alcançar diferentes níveis. Tem pessoas, por exemplo, que permanecem acordadas a noite toda e na beira de um rio sagrado, entoando mantras ou lendo escrituras, e depois passam o dia todo observando também o jejum completo, né, tomando apenas águas. Tem outras pessoas que já fazem o jejum completo, que é o jejum chamado Bhima Ekadasi, em que a pessoa não toma nem água. 000. E tem Ekadasi que a pessoa come apenas um tipo de fruta, ou apenas uma vez ao dia. Então são vários tipos, né? Nós estamos aqui dando os nossos primeiros passos, então nós já estamos indo muito bem. É um passo importante, já é bastante elevado, não comer grãos, acordar pela manhã, entoar os mantras e não se alimentar de grãos e observar jejum até o meio-dia. O nosso vrata do Ekadasi já está forte, já está bem forte. Em comparação ao que muitas pessoas podem fazer, esse vrata já é bem consistente, ele já é forte, tá? Agora, eu quero mencionar aqui apenas um único detalhe a mais que eu vou falar aqui, tá bom? No próximo vídeo, vou fechar esse vídeo, vou abrir o próximo vídeo para não ficar muito assim longo. Eu vou falar sobre um detalhe da história contada do Ekadasi de amanhã, tá bom? Desse Ekadasi, o Varutini Ekadasi. Hare Krishna, até a próxima gravação.